Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um tema diferente que eu falo pouco aqui no canal, que é a história da gastronomia, falar um pouco sobre assuntos que não são relacionados à gestão de bares e restaurantes, já que o nosso foco aqui no canal é gestão de bares e restaurantes. Então hoje eu trouxe um tema bacana aqui, vamos falar aí sobre a história dos risotos. Como é que funciona, como é que é feito o risoto, quais são os principais grãos, mas principalmente vamos dar foco aí à história, como é que ele surgiu, de onde veio e como é que ele se popularizou pelo mundo. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a história dos risotos, me acompanhe em mais esse vídeo aqui da Pix Treinamentos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Pix Treinamentos. Hoje um vídeo diferente aqui na minha cozinha, onde eu preparo os meus alimentos para os meus clientes, onde eu tenho a minha empresa de alimentação, onde eu faço os testes de cardápio para os meus clientes de consultoria e onde agora eu vou começar a gravar alguns vídeos aí para vocês. Inclusive vai ter vídeo aí com receitas, com dicas aí para você trabalhar dentro do seu restaurante e dentro também aí da sua casa. Mas sem delongas, vamos começar o nosso vídeo, vamos falar sobre a história do risoto e eu quero pedir para você aí deixar o seu like nesse vídeo, é muito importante para o YouTube propagar esse vídeo para mais pessoas, ajuda bastante aí no crescimento do canal. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Como eu falei aqui, a gente fala sobre gestão de bares e restaurantes, a gente fala sobre história da gastronomia, sobre produtos, serviço e tudo mais. E, claro, conheça a nossa plataforma de cursos online, que está no primeiro link aqui da descrição. Eu estou dando uma atualizada lá, vai ter coisa nova, vai ter curso novo, vai ter curso reformulado e assim por diante. Então não deixe de conhecer a nossa plataforma para melhorar a eficiência e a gestão aí do seu restaurante. Então agora sim, vamos falar sobre a história do risoto, como é que surgiu esse prato que é tão amado no Brasil e eu acredito que seja o terceiro prato italiano, de origem italiana, mais consumido aqui no Brasil, depois das pizzas e das massas. O risoto é um prato bastante apreciado pelo brasileiro, tanto na casa do brasileiro, como em bares, restaurantes e também em eventos. Um produto aí muito consumido no mercado de eventos em geral, casamentos, aniversários e assim por diante. Uma coisa interessante do risoto é que ele é muito próximo daquilo que a gente consome aqui no Brasil, Nós temos aí já o hábito do consumo do arroz branco, de galinhada, arroz carreteiro, Uma série de receitas aí com arroz, então ele é muito próximo já da nossa cultura, além, claro, aí de ser extremamente saboroso e de ser extremamente versátil. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens do risoto, ele é um prato completamente versátil, eu consigo colocar qualquer recheio, Eu tenho uma base de preparo e eu consigo rechear ele com qualquer tipo de produto, basta ter as combinações corretas e tudo mais, que você consegue fazer um prato extremamente saboroso e que normalmente a maioria das pessoas adora. Fica excelente acompanhado com carnes, de todos os tipos, claro que vai depender do recheio que você coloca no risoto, mas é realmente aí um excelente prato, é um coringa, como eu sempre falo, para agradar todos os seus convidados, para agradar todos os seus clientes. Inclusive até levando um pouquinho para o lado da gestão, em bares e restaurantes, o risoto é realmente um prato bastante versátil, um prato que agrada muitas pessoas. Então, quando você quer dar um tiro certo, você coloca um risoto. Outra coisa interessante é que hoje você consegue trabalhar em cima do risoto e fazer o que a gente chama de fusion cuisine, fundir a cozinha italiana, através do preparo do risoto, com outras gastronomias, utilizando ingredientes de outras gastronomias. Então, posso fazer um risoto com toque caipira, utilizando frango, milho, entre outras coisas. Posso dar um toque americano, posso dar um toque francês, posso dar um toque africano, posso dar o toque que eu quiser no meu risoto, transformando ele num prato de cozinha de fusão. Por isso que ele é interessante em bares e restaurantes, porque independente se você é ou não um restaurante italiano, você consegue utilizar o risoto justamente como esse prato coringa. Em bares, principalmente, eu gosto muito de utilizar o risoto como sendo aquele prato que a pessoa vai comer, como sendo uma refeição. Como o bar normalmente tem a característica de não ter pratos de refeição, às vezes, dependendo do tipo do bar e dependendo do público, é exigido, vamos dizer assim, que você tenha algum tipo de refeição. E não faz muito sentido num local que não foi
programado para fazer, por exemplo, steaks, né, carnes, assados e assim por diante, que você faça esses pratos. Então o risoto acaba combinando muito bem, porque sem você ter que mexer na estrutura da cozinha, que foi pensada para um bar, você consegue preparar risotos com bastante tranquilidade. Então, explicado um pouquinho aí do contexto do risoto, já aviso que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, então assiste ele até o fim, porque tem muita informação legal. Vamos falar um pouco sobre a história do risoto. É um prato muito antigo, que data ali por volta do século XI e foi levado para a Itália, foi cultivado e difundido na Itália, né, principalmente os arrozes de risoto, né, e também o preparo do risoto, pelos sarracenos, que são povos meio misturados, islâmicos, cristãos, né, que chegaram na Itália através do sul da Itália, vindos do Oriente Médio. E na Itália eles começaram então a produzir, principalmente ali no sul, na região da Sicília, a produzir o arroz, que mais tarde seria utilizado como risoto. Como esses povos eles eram nômades, então eles iam andando de um local para o outro, produzindo, vendendo, fazendo comércio e assim por diante, o arroz de risoto, né, seja ele qual for, daqui a pouco a gente vai falar sobre os tipos, chegou no sul da Itália dessa maneira, né? Então os povos levantando acampamento de um lugar, indo para o outro, levaram esse prato para o norte da Itália, perdão, eu comentei sul agora há pouco, ele chegou no sul, mas foi levado para o norte, onde efetivamente foi criado o risoto, especificamente na região da Lombardia, que é conhecido inclusive como terra do risoto, local onde efetivamente esse prato nasceu. E mais tarde, a criação, né, do principal risoto, que é o risoto alla milanese, que é feito com açafrão, é um risoto bastante simples, que o único recheio, vamos dizer assim, que ele leva é o açafrão da terra, ou mesmo o açafrão tradicional, né, o açafrão feito ali com o pistilo da flor. E o risoto alla milanese, que foi então responsável por levar o risoto para o restante do mundo, surgiu com uma história bastante peculiar. Eu fiz muitas pesquisas e essa foi a história mais bacana que eu encontrei. Existem histórias parecidas com essa, só que mais simplificadas, mas essa eu achei a mais legal e eu acho que faz bastante sentido isso que eu vou falar para vocês agora. Então a história diz que na construção de uma catedral lá no norte da Itália, foram contratados alguns vidraceiros, né, que faziam aqueles mosaicos e tudo mais. Esse vidraceiro chamado Valerius de Fiander era um belga e ele era conhecido por ter um aluno que tinha um toque muito especial na hora de misturar as cores dos vitrais. Ele tinha a característica de adicionar o açafrão no vidro. E isso era uma característica que não deixava o seu chefe, né, o Valerius, muito contente. Ele não gostava muito disso porque esse aluno era um pouquinho arrogante. Fato é que anos depois, né, dessa questão, né, desse aluno colocando açafrão dentro da composição ali do material do vidro, ele foi convidado para o casamento da filha do Valerius. E como uma pegadinha, vamos dizer assim, ele subornou o cozinheiro do casamento para adicionar um pouco de açafrão no preparo do risoto e dessa maneira então surgiu o risoto alla milanese. Os convidados ficaram num primeiro momento chocados com aquele risoto amarelo, com aquela cor estranha, né, meio amarelo, meio avermelhado, mas fato é que eles adoraram e a receita então se difundiu, né, se espalhou primeiro pela Itália, depois pela Europa e consequentemente tomou conta do mundo. E o risoto alla milanese, então, é o risoto mais conhecido, é o risoto mais tradicional e muito utilizado como acompanhamento de carnes vermelhas. Dentro do preparo dos risotos, existe uma base que é muito conhecida e que é muito certeira na hora do preparo do risoto, que é a mistura aí de alguns ingredientes, como manteiga, alho, cebola, vinho branco e o tradicional e conhecido caldo. E claro, né, o arroz aí de preferência, né, o arroz que você preferia aí dos tipos, claro, voltados para a produção de risoto. E até fazendo um parênteses aqui, né, falando um pouquinho do caldo. O caldo é um dos pilares da produção do risoto e você pode escolher, claro, dependendo do recheio, se você vai usar um caldo de carne, um caldo de frango, um caldo de legumes e assim por diante. O mais utilizado é o caldo de legumes por ser mais neutro e por dar abertura para a utilização de outros ingredientes.
Mas se você vai fazer um risoto de carne, por exemplo, que vai levar carne, você pode usar o caldo de carne, vai fazer um de camarão, de frutos do mar, você pode usar um caldo de peixe, um caldo de camarão, mas o importante é que esse caldo seja de preferência caseiro, seja feito em casa com aparas de carnes, legumes e assim por diante, e que ele cozinhe bastante tempo para concentrar sabor. Então esse seria o passo mais chato na produção de risoto. Em relação aos tipos de arroz, existem 3 principais tipos que são utilizados na gastronomia, tanto na sua casa, na gastronomia caseira, quanto na gastronomia profissional. Eu não vou me aprofundar muito em cada um dos grãos aqui, quem sabe eu não faço um vídeo aí falando sobre o preparo do risoto e me aprofundando nos grãos de arroz de risoto. O primeiro deles é o arbóreo, que é o mais consumido, mais conhecido, mais popular, aquele que a gente acha com mais facilidade nos supermercados. Ele tem como característica um arroz mais gordinho, maior também e tem menos amido, consequentemente ele vai ficar menos cremoso. Então para alguns tipos de arroz é interessante que a gente utilize o arbóreo. Depois existe o carnaroli, que é um dos mais apreciados pelos chefes de cozinha dentro dos restaurantes, porque é o segundo na escala de quantidade de amido da proteína amilase, ou seja, vai ficar mais cremoso na hora do preparo e consequentemente também ele vai dar um ponto mais interessante que para venda, para bares, restaurantes e tudo mais, acaba sendo mais interessante. E o terceiro da nossa lista é o Vialone Nano, que é um grão de arroz menos conhecido, menos fácil de encontrar, vamos dizer assim, principalmente aqui no Brasil, e ele tem como característica ser um grãozinho bem pequenininho, né, por conta disso o nome nano, e ele é dos grãos de arroz de risoto o que tem maior concentração de amido. E uma coisa curiosa, mesmo ele sendo pequenininho, ele não desmancha, ele não some. Claro que vai depender do tempo de cocção, mas ele não some durante o preparo do risoto. E até puxando um gancho aí, falando dessa questão do tempo de cocção, em média, tá? Claro que dependendo do grão de arroz você vai ter aí alguns que cozinham mais rápido, outros que cozinham mais devagar, levam mais tempo, mas em média um risoto ele leva em torno de 18 a 20 minutos para ficar pronto, para ficar naquele ponto que a gente chama al dente, ou seja, quando ele está macio por fora e ainda levemente crocante por dentro, você sente, né, basicamente o arroz um pouquinho cru por dentro. Então se você que está assistindo esse vídeo não é do meio, né, não é do ramo de bares e restaurantes, mas costuma frequentar bares e restaurantes, saiba que quando você encontrar um risoto que tenha, né, no seu interior, no grão, ali no interior do grão de arroz, que ele esteja um pouquinho mais duro, é normal, esse é o ponto correto. Se você é do ramo de bares e restaurantes, eu tenho uma pequena má notícia para te dar. O brasileiro, de um modo geral, não gosta muito desse ponto correto, vamos dizer assim, do grão de arroz. Ele prefere normalmente o arroz mais molinho, porque ele remete o arroz de risoto ao arroz branco, que normalmente não fica cru ali no meio, né? Não fica crocante no meio. Então você tem que ponderar bem se no seu restaurante você vai fazer o tradicional, al dente, ou se você vai fazer ele da maneira como o brasileiro, de um modo geral, é claro, prefere que é ele mais molinho. É isso aí, pessoal, chegamos ao fim aqui de mais um vídeo da Pix Treinamentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica de olho que daqui a pouco vai ter uma receita aí de risoto, uma receita mais tradicional, uma receita mais tranquila de risoto. E agradeço aí você ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com seus colegas, com seus amigos e, claro, de conhecer a nossa plataforma de cursos online. Muito obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo até aqui, um forte abraço para você e até a próxima!